Aula 15 é a aula dos debutantes. Não é? 15 anos é aula de debutante, não é, Isabela? Nós estamos falando dos ofícios apostólicos. Já tem alguns dias que a gente está tratando sobre isso. E tem sido muito legal. Nós passamos uma boa parte do início do ano falando sobre apóstolos e uma parte maior ainda falando sobre profetas. E a chapa esquentou aqui. Posso ouvir um aleluia? Irmão, olha, Deus falou conosco aqui, nos ensinou coisas grandiosas a respeito do mover profético, que tira a gente de qualquer lugar de engano, de manipulação. Deus quer uma igreja madura, sim ou não? Deus quer uma igreja madura. Lá nos países muçulmanos, os muçulmanos, eles casam com meninas de 8 anos. Vocês já ouviram falar disso? Não sabiam disso? 8 anos de idade. São desposadas por homens da nossa idade. Mas Deus não faz isso. Ele prepara uma noiva madura para o seu filho. Amém? Então, a maturidade é um estado que é um projeto de Deus para a igreja. Para Ele apresentar essa noiva lindona para Jesus e falar, pode ir, filho, ela está pronta. E nesse caminho de maturidade, a gente está crescendo na revelação da palavra. O apóstolo Pedro, ele escreveu o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente tem trabalhado para acontecer em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Então, como a gente quer crescer, a gente vai, entendemos os apóstolos como fundamento junto com os profetas. E agora nós estamos começando hoje a falar sobre o ministério evangelístico. Isso é um negócio que é cabuloso. Porque é assim, o apóstolo, ele vê a igreja como soldados. O povo da igreja, você não vai chegar para um apóstolo e falar assim, eu estou ferido. Ele vai pegar uma caixa de primeiros socorros, vai falar assim para você, resolve essa ferida aí, porque eu estou te esperando no fronte de batalha. Mas chega pronto. O apóstolo, ele está preocupado em conquistar para o reino. Então, ele olha a igreja como um grupo de soldados treinados. Hein? BOP do céu. Posso ouvir? Não, aqui não é BOP, aqui é rota. A rota de Jeová. Amém, irmão? É assim que o apóstolo vê a igreja. O profeta, ele vai olhar a igreja como noiva. Então ele está o tempo todo, vai pentear esse cabelo, menina, vai botar um perfume, vai se lavar porque o noivo está vindo. E ele está apontando para a igreja o tempo todo para ela se preparar porque o noivo está vindo. Desde quando o noivo está vindo? Desde que ele subiu. Começou a contagem regressiva para ele voltar. Coisa interessante. Da ressurreição de Jesus até os nossos dias, são 3 dias. 2 dias e pouco. 1000 dias como um ano como 1000 dias. Então, desde que Jesus ressuscitou, a coisa está correndo. Ele ficou na sepultura 3 dias e depois ressuscitou. Então, nós já estamos aqui na beirada da chegada do noivo. Posso ouvir um glória a Deus? Ele está chegando, irmão. Está chegando, até o ímpio está percebendo isso. O Roberto Carlos cantou, ele está para chegar. Não sei se ele estava falando do anticristo ou de Jesus. Mas para mim quem está para chegar é Jesus. Então o profeta ele está olhando nessa direção. O noivo está vindo, o noivo está vindo. Uma coisa que eu acho interessante no nosso querido Arles, é que ele falou assim comigo um dia na nossa conversa de gabinete. A gente acaba o almoço, vai para a sala dele tomar café. Ele tem uma cafeteira ótima lá. Aí ele falou comigo assim, sabe como é que eu estou? Falei, não, ele disse, eu saio de casa todo dia para ir no portão, para ver se o noivo está vindo. Olha que expectativa gloriosa, né? E o evangelista, como é que ele vê a igreja? Como uma plantação de trigo. Tem que dar fruto. Evangelista, meu irmão, ele vai para a rua e ele não quer saber quem ele vai encontrar. Ele prega até para poste. Poste, converta-se, Jesus está vindo. O evangelista, ele tem uma
coisa, uma sede por salvação de almas. E na visão apostólica, o evangelista não é aquele cara que vai para a rua distribuir folheto. Você é dessa época de distribuir folheto? Eu sou. Da época do folhetinho. 5 leis espirituais. Tinha um folhetinho. Lembra disso? Então. 5 leis espirituais. Aí chegava na rua, dava o folhetinho. Quando a gente virava, o cara apertava um baseado naquele folheto e falava, eu quero saber disso nada. Irmão, era assim. Lá no Rio era assim. Quando você virava as costas, ele amassava o folheto, jogava fora. O evangelístico, o ministério evangelístico, numa perspectiva apostólica, ele tem uma outra direção, que não é a do folheto. Não é. É um negócio muito sério. Porque ele se move num nível de autoridade diferente do folhetim. É legal. Mas tem uns caras hoje que estão andando por aí e que os caras têm uma coragem louca para pregar o evangelho. Eu vi um na Avenida Paulista que tomou uma tapa na orelha assim, ó, pau, porque estava pregando Jesus. Isso tem 1 mês e pouco, hein? Um cara pequenininho pregando o evangelho. Veio um cara do teu tamanho, Hugo, e deu-lhe uma frita no pregador, e o pregador falou assim, está perdoado em nome de Jesus, e continuou pregando. Continuou pregando. Então, vamos entender na perspectiva bíblica, tudo bem, Pablo? Vamos entender na perspectiva bíblica o que é o evangelismo apostólico. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13. Amém? Efésios 4, de 11 a 13. Eu vou ligar a minha aqui porque... Efésios 4. Esse texto é clássico. Numa igreja apostólica a gente tem que ter isso decorado. Sabia? Quem vai se comprometer comigo de decorar esse texto? Tem que decorar. Efésios 4:11. E se decorar o 11, vai ter que decorar o 12, o 13 e o 14. Amém? 11, 12, 13, 14. Tá? Diga, eu sou de uma igreja apostólica. Eu tenho que decorar isso, ai. Isso é uma questão de brio. É uma questão de brio. Eu estou desafiando você a decorar esse texto. Me parar domingo aqui na igreja. Chegar para mim e falar assim, apóstolo, porque ele subindo ao céu levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A uns ele deu como apóstolo, a outros profetas, pastores, evangelistas e mestres. Duvido que a gente... nós vamos. Eu estou desafiando o brilho de vocês. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o texto. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem quer o aperfeiçoamento dos santos? O Senhor. Quero te dizer uma coisa. Aperfeiçoamento vai levar a gente para o conceito de perfeição. O que é perfeição na Bíblia? Maduro. Íntegro. Perfeito não é alguém completamente acabado no sentido de obra pronta, não. Está falando de maturidade. Amém? Igreja madura. Nesse tempo nunca se fez tão necessária, num tempo onde a gente tem uma geração mimizenta. Diga, show demônio do mimimi. Fala com verdade, irmão. Show demônio do mimimi. Nós somos geração apostólica. O buraco é mais embaixo. Irmão. Amém? Num
tem mimimi. Então ele está dizendo aqui que o Senhor quer a mim e a você, como maduros para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e estatura de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Menino, vem cá. Meu pai dizia que com bala e bolo se engana os tolos. Pensa num crente imaturo, é levado por qualquer vento de doutrina. Crente imaturo vai para qualquer lugar. Ele frequenta a igreja Cúspide de Cristo, e se lá não der certo, ele vai para o puleiro dos anjos. Sabia? Porque não tem maturidade. Cúspide de Cristo, puleiro dos anjos. Não tem maturidade. Ele vai por qualquer vento de doutrina. Mas a palavra está dizendo que Deus quer você aperfeiçoado para a obra do ministério, a fim de que você não seja levado por vento de doutrina. Bom, abra agora sua Bíblia em Marcos 16, 15. Esse texto é um clássico em congresso de missões, em congresso de evangelismo. Esse texto que a gente vai ler agora, ele é chamado de a Grande Comissão. Texto da Grande Comissão. Aí você vai falar assim, comissão? Vai ganhar um dinheirinho? Os vendedores aí, né? Comissão. Não. Comissão está falando do grande chamado, comissionamento. O grande chamado da igreja. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos séculos. Que coisa top, né? Uau! Então, nós não somos salvos para o evangelho do fica. João capítulo 15, Jesus diz assim para os discípulos, eu vos nomeei e vos designei, João 15, 6, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, a gente está precisando entender que todos, como igreja do Senhor, são chamados a viver uma realidade evangelística. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Tinha um cara, que ele morava num condomínio, que ninguém sabia que ele era crente. Aí num domingo ele desavisadamente saiu do apartamento dele com a Bíblia embaixo do braço. Quando ele entrou no elevador, o vizinho olhou e falou, você é crente, meu? Porque acontece isso. A gente vive numa sociedade cada vez mais isolada e as pessoas que estão ao nosso lado nem imaginam quem somos. E por que não atentamos para essa questão de testemunhar do Evangelho e falar? Quando eu fui morar na França, eu cheguei lá no dia 29 de dezembro de 2015. Às 7 horas da noite, desembarquei no aeroporto de Geneve e peguei a saída francesa. Com 10 minutos eu estava na casa que a gente tinha alugado. Pergunta o que eu falava de francês. A mesma coisa que você. Nada. E quando eu entrei na casa, fechamos a porta, tal, o pessoal que foi nos ajudar a nos acomodar na casa, vazou, porque eu li para eles Lucas 7,53, né? E todos foram para as suas casas, diga amém. Mandei o pessoal embora. E aí eu disse para Deus assim, Deus, eu estou num país francofônico. Eu preciso aprender alguma coisa que não seja bonsoir, que é boa noite, nem bonjour, para dizer para esse povo. Aí Deus falou assim, aprende a falar, Deus te abençoe. Aí eu fui no Google
translator. Deus te abençoe, português, puro francês. Dieu vous bénisse. Diga comigo. Dieu vous bénisse. Faltou lenha lá em casa, liguei para uma senhora, para uma empresa que entregava 1 metro cúbico de lenha, porque na minha casa tinha lareira. Aí chegou a mulher lá com... Eu nem sabia que era uma mulher que vinha trazer o caminhãozinho de lenha. E você paga na hora. Quando ela arriou aquele monte de lenha lá, que eu vi que 1 metro cúbico era madeira pra caramba, e eu ia levar aquilo sozinho para dentro de casa, eu dei glória a Deus. Eu olhei para a mulher, paguei e falei assim, do you speak English? Ela disse, no, porque francês não gosta de falar inglês. Aí eu falei, bom, como eu já sei falar Dieu vous bénisse, aí eu olhei para ela e disse, Dieu vous bénisse. Ela parou, olhou para mim e falou, Dieu, ça c'est quoi? O que é isso? Dieu, ça c'est quoi? O que é isso? Aí eu achei que ela não tinha entendido o meu francês do piniquim. Aí eu falei para ela, não, forget it. God bless you. Ela olhou para mim e disse, what is God? O que é Deus? E a partir desse dia, em todos os lugares que eu entrei na França, ia na farmácia, apresentava o dinheiro, quando eles me entregavam a mercadoria, eu olhava e dizia, Dieu vous bénisse. E eu passei a ser conhecido na grandiosa cidade de Collonges, de 2.000 habitantes, como o homem Dieu vous bénisse. Viens lá, le gars, Dieu vous bénisse. Hein? Ela fala francês. C'est comme ça, oui ou non? Le gars vient là-bas, hein? Dieu vous bénisse, c'est tout qu'il sait parler en français. É tudo que ele sabe falar em francês. Mas, irmãos, a minha perspectiva era tornar Deus conhecido dentro da minha esfera de limitação. E aí depois eu fui aprendendo outras coisas. Para quê? Para discutir futebol? Não. Para falar de política europeia? Não. Para ir no mercado comprar coisa? Não. Para dizer, Deus tem um plano na sua vida, Ele ama você, Ele quer salvar você, Ele enviou o Filho dEle por amor a você. E aí eu pregava. Então, esse é o comissionamento que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida. Nós estávamos numa cidade que tinha 700 anos e nunca teve uma igreja. Você tem ideia do que é isso? Século 21, irmão. 700 anos, nunca teve um trabalho cristão. Ah, o senhor está falando da França? Não, na cidade de Madre de Deus de Minas. 300 anos, a cidade nunca tinha ouvido falar do amor de Deus e do projeto de salvação de Jesus Cristo. Então, a igreja precisa acordar para essa realidade missionária e evangelística. Eu tenho uma agonia quando eu olho aquele mapa fechado. Porque toda vez que eu entrava aqui, eu olhava para lá e eu via a Suíça. Eu via a Dinamarca, que foram nações onde eu passei, Itália, Alemanha, Israel. Irmãos, na Dinamarca, eu vou falar um negócio para você que é um pouco chato, mas foi a realidade. A pastora Márcia estava comigo. Nós saímos da Suíça em 2007 para pregar na Dinamarca. Aí atravessamos a Suíça toda de carro, atravessamos a Alemanha toda de carro, pegamos um ferry boat para chegar na Dinamarca. Chegamos na Dinamarca, a gente tinha feito reserva de hotel, fomos procurar um hotel. Eu, pastora Márcia, pastor Manuel, um português, uma senhora da Suíça chamada Miriam Bezerra e o filho dela. Nós 5. Achamos um hotel numa rua de Copenhague. Quando eu entrei no hotel, era uma escada e aí tinha um lobby do hotel. Tinha uma moça nua, sentada, com uma perna na Turquia e a outra no Rio de Janeiro. Nua. Eu e o pastor Manuel viramos as costas e saímos, a gente nem perguntou o que era. Na Dinamarca,
A iniquidade você toca assim. As pessoas vendem heroína na rua. Aí você vai pensar comigo, mas isso é na Europa? Não, eu fui pastor em São João de Meriti. Lá em São João de Meriti, nós vimos a realidade de um rato comer a mão de uma criança de 6 meses num berço, numa favela. E as igrejas cheias, pregando, vença, você vai reinar em vida. Então, a realidade do evangelismo tem se distanciado da igreja. E eu posso te dizer por quê, Fátima? Porque o evangelho pregado não tem glorificado a Jesus na vida dos crentes. Então, se Cristo não é glorificado em nós, o evangelho não tem credibilidade para a sociedade. Amém? Se Cristo não é o centro da nossa vida, não é o centro do evangelho que pregamos, olha o que Paulo fala: em nada me glorio, em nada me exalto, senão na cruz de Cristo. Top, né? Cristo é o centro da nossa realidade e o evangelístico, ele traz essa premissa, essa importância na figura de Jesus, como a centralidade do evangelho. Evangelho não é simplesmente pregar que você vai prosperar, querido. Evangelho da prosperidade, na perspectiva de Hebreus 11, ele perde completamente a sustentabilidade, sabia? Lá fala de gente que foi cerrada pelo meio, de gente que andava errante pelos desertos, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E sabe o que a Bíblia fala desses caras? Que eles eram homens dos quais o mundo não era digno de recebê-los. Caramba! E a gente achando que nós estamos com um negócio resolvido, e não está. O ministério evangelístico é o ministério que será mais amplamente ativado para a grande colheita dos últimos dias. Tem um cara, um homem de Deus, já passou para o Senhor, chamado Reinhard Bonk. Ele pregava na África para 800 mil pessoas de noite e 1 milhão de dia. Um outro homem chamado Billy Graham, quem já ouviu falar de Billy Graham? Foi chamado o apóstolo do século 20. Sabe para quantas pessoas ele pregou? 200 milhões de pessoas durante 50 anos de ministério. Ele pregou em lugares que ninguém entrou. Posso te dizer? Coreia do Norte. Ele entrou na Coreia do Norte para pregar o evangelho. Billy Graham entrou na extinta União Soviética. Ele pregou numa conferência em Moscou. Isso é glorioso demais. Esse homem esteve no Rio de Janeiro numa conferência no ano de 74. Eu tinha 8 anos de idade. Eu fui, agarrado na perna do meu pai. Val. O pessoal está rindo porque eu sempre chamo Van, né? O Billy Graham, quando ele fez o apelo, 2/3 da arquibancada desceu para se converter. E Jesus olha para a igreja e diz assim: se vocês crerem em mim, vocês não farão as obras que eu faço, vocês farão maiores. Então, numa perspectiva apostólica, quando a gente vai falar de evangelístico, a coisa está muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais para frente do que a gente está achando que está. Então, eu quero combinar com você para a gente ler algumas coisinhas aqui. Coisas interessantes. Aleluia. Aqui, pronto. Olha só. A gente já sabe, eu vou pulando coisas aqui porque são assuntos que a gente já abordou. Mesmo quando você lê o e-book, você vai ver que tem coisas que a gente já estudou e que foi bom estarem escritas. Paulo fala aos Colossenses: eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês porque é para a vossa segurança. Quantas vezes você fala para o seu filhinho: não faz isso? Para a segurança dele, não é? Então escuta mais uma vez aí. Vamos entender algumas particularidades do ministério evangelístico? Vamos?
A unção do evangelista é para quê? Para pregar a denominação que ele serve? Tem certeza, irmão? Eu sempre achei que evangelista batista pregava a doutrina batista. Estou enganado, Lucas, meu pastor querido? Ah, então o evangelista ele prega o quê? Que significa... Isso. A palavra boas novas, foi a resposta. A palavra evangelho, ela é grega, é uma palavra grega e significa boas novas. Que boas novas é essa? Que se eu receber Jesus eu não vou para o inferno, apóstolo. Não, é melhor do que isso. É melhor do que isso, Se eu receber Jesus eu vou ganhar na Mega Sena. Não, abestado, esquece isso. Se você receber a Jesus, Deus começa um projeto em você de te fazer semelhante a Cristo. Romanos 8, 29. Mas aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Salvação é isso. Boas novas. Deus está gerando uma família. Família, amém? Família tem problema? Tem. Mas se resolvem, sim ou não? E caminha junto, amém? É essa família. Tá? Então vamos lá. Quais são as particularidades? A unção do evangelista é para anunciar as boas novas de salvação. Romanos 10, 15. Quem pode ler para mim? Você pode ler aí no e-book. Acharam? Então, por favor, Cláudia Varandas. Que coisa tremenda. Evangelista tem pé bonito, irmão. E o bicho anda, hein? A Bíblia fala que os pés daquele que anuncia coisas boas é bonito, é formoso. É óbvio que isso é uma metáfora. É óbvio. Mas ele está dizendo que o caminho de quem anuncia o Evangelho é um caminho que glorifica a Deus. Amém? Outra particularidade, letra B. Seu ministério e sua unção são para trazer cura. Irmãos, esse aqui é um evangelismo apostólico. Como é teu nome? Hugo? 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 Não é Uga, Uga? Hugo. Deus te abençoe, Hugo. Bem-vindo. Hugo, existia um homem na Coreia chamado David Yong-cho, pastor da igreja Full Gospel, Evangelho Pleno. A igreja dele tinha, parece que, 1 milhão de membros. Não fechava. 24 horas. 24 horas. Tem uma igreja da Full Gospel Church aqui, perto do Batalhão da Rota. Sabe, irmãos, o Paul Yong-cho esteve no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, recebe tudo que é coisa boa. Diga aleluia. Sou de lá. Paul Yong-cho foi pregar lá no Sambódromo. O meu cunhado, ele disse que não conseguiu levantar o bumbum da arquibancada de tanta tremedeira com a unção que estava sobre David Yong-cho. Num determinado momento da mensagem, sem que ele mandasse, os paralíticos começaram a pegar as cadeiras e jogar na direção do altar e levantavam correndo pelo meio da avenida do Sambódromo. Numa outra conferência que eu fui, eu fui tocar com um americano chamado Leron Christopher, que é o ministro de adoração do Benny Hinn. Pretão desse tamanho, parecia um jogador de basquete. Eu olhava para ele assim, o cara tocando piano. A gente foi fazer uma conferência apostólica e profética numa cidade do Rio de Janeiro.
E aí, quando eu cheguei lá, eu não o conhecia. E aí, quando eu cheguei, eu procurei a coordenação do evento. Falei, olha, eu sou o baixista que indicaram para tocar com o Leron Christopher. Aí a moça perguntou assim, você fala inglês? Eu falei, mais ou menos. Eu falei, então vem cá, ele está ali. Quando eu olhei, o cara estava sozinho num canto assim aberto, orando assim. Jesus, Jesus, come to this place. Aí eu falei, esse cara não está brincando não, hein? Aí eu esperei ele se acalmar. Aí eu falei, nice to meet you. Eu sou o Davi, vim tocar com você, ministrar com você. Aí ele me tirou do chão assim. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. E eu comecei a suar como se tivesse sido abraçado por um cobertor de fogo. E eu comecei a falar em línguas. Aí ele disse, agora você está pronto. Fomos para o altar. Eu e meu filho. Meu filho deu para pegar porque o meu filho... Começamos a tocar. E aí, ele me puxa uma canção. Lord, you are good and your mercy endures forever. Vocês cantam em português, né? Nós cantamos aqui na igreja. Senhor, tu és bom. Estava assim de criança. Aí ele parou a canção e disse assim, a Bíblia fala que da boca dos pequeninos e dos que mamam, o Senhor suscitou o perfeito louvor. Quero chamar as crianças aqui na frente. Rapaz, foi uma criançada. E ele botou elas no altar. E aí ele falou, vamos cantar. E aí nós cantamos. Te adorarei. E as crianças cantando. E o outro grupo de crianças correndo. Irmão, era chão de terra. Aquilo fez uma poeira. Falei, não é para menos, né? A nuvem de glória chegou, né? E aí, irmãos, de repente, quando nós acabamos de tocar música, uma garotinha pequenininha me sai do meio da galera que estava no altar, catou um microfone assim e começou, aleluia, assim, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. O pastor não precisou abrir a boca para pregar, porque as pessoas começaram a sair dos lugares e vindo se converter, ali, ajoelhadas chorando. E os enfermos começaram a ser curados. Quem quer isso, irmão? Quem quer isso? O evangélico, ele é isso, é cura. Quando a gente entroniza Jesus no meio da igreja, irmão, paralítico anda. Amém, Lucas? Ô, pastorzão, como eu sonho com isso. No meio da adoração, alguém pegar uma cadeira de rodas e falar assim, estou curado. Estou curado. O Márcio levantar e falar, meu joelho está novo. Irmãos, eu penso isso. O Espírito Santo falar comigo, bonitão, não abusa do açúcar não, mas você está curado do diabetes. Na hora da adoração, porque a unção evangelística, ela libera isso. Ela libera cura não só física, mas na alma. Posso ouvir um glória a Deus? Você acredita nisso, irmão? Oh, que maravilha, que bom que eu não estou pregando para gente sem fé. Outra, presta atenção no texto de Atos, capítulo 8, versículo de 4 a 7. Eu vou ler aqui. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não se está falando de um apóstolo, se está falando de um evangelista, Filipe, que era diácono da igreja de Jerusalém. Um diácono, cheio do Espírito Santo, com ofício de evangelista. E aí esse cara entra em Samaria e a galera começa a ver os sinais, o que Deus está fazendo através do Filipe, e começa, esse cara está falando de alguma coisa que a gente precisa ouvir.
e aconteceu um grande avivamento em Samaria. Pois os que tinham um espírito imundo eram libertos, e os espíritos saíam clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Você tem ideia do que é isso, irmão? A unção de cura que o Evangelho desata. Terceira, a unção evangelística traz libertação aos cativos. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou a pregar a liberdade aos cativos. Sabe, irmãos, eu vou entrar numa situação aqui muito recorrente. Evangelho de Lucas, se eu não me engano, capítulo 13. Jesus cura uma mulher, pastor Lucas, depois de 18 anos de enfermidade. E aí os fariseus disseram assim: você cura ela num sábado? Aí Jesus olhou e falou assim: vocês têm um camelo, um jumento, uma ovelha, ela cai no precipício num dia de sábado, vocês vão lá, vocês soltam a ligadura dos animais de vocês para vocês montarem em cima e sair. Eu não ia liberar essa mulher, a qual Satanás manteve presa por 18 anos. E ele diz, esta filha de Abraão, a quem Satanás manteve preso. Ele não está falando de não crente não, tá? Ele está falando de uma filha de quem? Raimundo? De quem? Abraão. Ela está inserida num contexto de aliança e promessa. Mas estava presa. Só que a boa nova chega e libera. Ah, irmão, isso é muito glorioso. Sim ou não? Isso é muito glorioso. O meu desejo é que quando a gente terminar esse módulo de evangelista, você saia para a rua catando tudo que você vê na frente e pregando. E traz para cá. E traz para cá. Traz para cá. Encontra, fala, ei, vem cá. Tem um negócio para te contar. Sabia que Jesus ama você? Que Ele morreu na cruz para mudar a tua vida, te perdoar dos pecados, te dar um plano perfeito, liberar sobre você paz que te torna bem situado até mesmo nas circunstâncias difíceis. Olha que bacana. Você não precisa me responder essa pergunta não. Para quantas pessoas você pregou o evangelho essa semana? Não me fala. Não me fala. A unção do evangelista é para apresentar a obra redentora de Jesus. Ele é equipado para falar da justificação divina. Quem lembra quando eu falei de justificação, o que é justificação? Ninguém lembra? Vamos lá, força aí, puxa aí pelo... Justificação. Ser feito justo. É um ato jurisdicional da parte de Deus, onde Ele resolve os nossos problemas da vida anterior. E uma vez que, quando eu digo vida anterior, não é a vida que a gente morreu, não, na nossa vida antes de encontrar Jesus. E uma vez que recebemos a Cristo como Salvador, Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, é assim, se alguém está em Cristo, nova criação há. Ou seja, está justificado, não deve nada para Deus, porque foi perdoado. Você tem ideia do que é isso, meu? Isso é o ato da justificação. E Deus se disponibiliza como Deus perdoador para todo aquele que confessa as suas culpas e deixa. Provérbios diz assim, aquele que confessa as suas culpas e deixa, alcança misericórdia. Mas o que as encobre, não prosperará. Deus é perdoador e Ele está disponível
para perdoar os nossos pecados. O apóstolo João escreve na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o que mais? Nos purificar de quê? Nos fazer justos. Amém? Vamos continuar, o negócio está ficando bom, ainda só tem mais 3 pontinhos aqui. É equipado para falar da justiça. É ungido para trazer ao pecador convicção dos seus pecados. Irmão, se existe alguém que tem argumento para chegar para um cara e falar assim: meu, presta atenção porque você é um pecador. Qual é a diferença entre eu e o cara lá de fora? Diga assim: eu sou um pecador justificado. Não existe esse que, não, nunca pequei. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: mentir é feio. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não existe esse. Deus olhando do céu não viu um. Por isso que Ele enviou Jesus, porque em Cristo nós somos justificados. E aí quando Deus olha, quem Ele vê em nós? Jesus. Ele é a marca do sangue nas vergas da nossa porta. Está lembrado de Êxodo 9? Saída do Egito? Vamos, o negócio está bom, hein? E o evangelista, ele tem uma unção para trazer a alegria da vitória de Cristo sobre Satanás e os seus demônios. Cara, evangelista sabe falar sobre vitória. Mas como ele fala bem sobre vitória. Mas não é vitória sobre a sogra, sobre o sogro. Eu gravei um cara lá no Rio que ele dizia assim: tenha dó de mim, tenha dó, Senhor, prepare e leva esse crente falador, tenha dó de mim. Não é isso, mas isso é oração macumba. Ele está falando de vitória de Jesus sobre o diabo. E essa vitória nos capacita a sermos livres do jugo de Satanás. Bicho, que é uma boa notícia, melhor do que essa, meu. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, no capítulo 6, e o pecado não terá domínio sobre vós. Diga comigo, aleluia. Isso é coisa que evangelista ensina. Que bacana, né? Traz avivamento ao povo de Deus, irmão. Você já viu um culto, a adoração maneira, uma palavra boa, quando o pregador faz apelo, não vem ninguém na frente se converter? Como é que você fica aí no seu lugar? Diga jururu. Agora quando começa assim, onde está a primeira pessoa a receber Jesus como Salvador? Aí levanta uma mão lá embaixo. Como é que você fica? Opa! É assim ou não é? É assim ou não é? Miles Monroe dizia que toda mensagem precisa terminar com um apelo, porque é a oportunidade que o pecador tem de reconhecer a Cristo como a sua única esperança. Amém? Então isso traz avivamento, né? O culto fica, né? A gente fica igual Chaves. Porque, não é? É assim ou não é, irmão? Num culto avivado não tem crente jururu, irmão. Sim ou não? Val. É assim ou não é, Márcio? Carlão, começa a ver as pessoas se convertendo, como é que fica? Irmão, eu fui criado na Assembleia de Deus, lá em Madureira, no Rio de Janeiro, a igreja cabe 8.000 pessoas, E o pastor que pregava, o presidente da igreja, o pastor Paulo Macalão, um velhinho, a gente não sabia por onde a voz dele saía, porque era tão baixinha. Aí ele pregava: queridos irmãos, Jesus está aqui, e Ele veio para te salvar e te perdoar. Quem quer receber Jesus como Salvador? Aí a igreja começava a cantar: eu venho como estou. Aí saiu o primeiro: eu venho como estou. O segundo. O terceiro. Era difícil um culto que não tivesse 30 conversões. Mínimo. E aí
O altar da igreja, o púlpito da igreja era uma plataforma elevada e era em arco. E a gente olhava de cima da galeria, muita gente chorando, quebrantada aos pés do Senhor. Como é que esse culto ficava, irmão? Diga, pegando fogo. Oh, pelo amor de Deus, hein? Fala aí, Fátima. Oh, glória. Então, uma coisa que o evangelista tem é o senso de urgência para pregar a palavra, Hugos. Evangelista, ele não deixa para pregar amanhã aquilo que ele pode pregar hoje. Sabe por quê? Ele não sabe se vai encontrar essa pessoa de novo. Eu, quando vivia na realidade das drogas, eu tinha um parceiro que era técnico de gravação. Esse cara gravou com os maiores artistas da música popular brasileira, Walter de Oliveira. E foi ele um dos caras com quem eu mais usei droga. Depois que eu me converti, Jesus me libertou dessa coisa toda. Um dia eu estava em casa de carro, eu falei, Márcia, vamos atrás do Walter. Márcia falou, jura? Eu falei, agora. E nós fomos lá numa favela no Rio de Janeiro, atrás do Walter. Encontrei com ele na esquina, mendigo. Parei o carro, saí, Walter. Quando ele me olhou, ele falou, ô, meu compadre. Não tinha nem voz, coitado. Falei, Walter, eu vim aqui dizer que Jesus pode mudar a tua vida a partir de uma obra de redenção da tua alma. Preguei o evangelho para o Walter. E saí dali chorando porque ele rejeitou o evangelho. 15 dias depois eu recebi um telefonema. Walter morreu. Você pode passar por gente hoje que amanhã você pode não encontrar. Então a urgência da evangelização se baseia naquele verso de Paulo. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Valeu? Para encerrar, eu peguei um livro do Instituto John Haggai, que é um livro que o apóstolo Arles estudou quando ele esteve fazendo o curso. Ele fez esse curso no Havaí. Ele não foi para lá surfar, amém? Ele foi surfar na onda do Espírito. Posso ouvir um aleluia? Ele não foi para lá para Havaí surfar, ele foi surfar na onda do Espírito. E ele trouxe um livro, uma coleção de livros sobre liderança evangélica em países em desenvolvimento, para preparar líderes para evangelização. E ele trouxe o livro de um pastor indiano, que é um dos professores que deu aula para ele. E foi interessante que quando eu peguei o livro, mostrei para ele, eu falei, olha só, eu estou apanhando emprestado, não sei quanto te devolvo. O livro está em inglês. Aí ele falou, não, vai ler. Aí ele falou assim, o inglês desse cara era tão ruim, quando ele dava aula para a gente lá no Haggai, porque o cara é indiano. E indiano falando inglês é muito difícil. Aí eu fui ler o livro do cara. Coisa interessante que ele fala. Agradeço ao pastor fulano de tal, e citou o nome do pastor que fez a edição do livro, porque ele conhecia as minhas limitações no meu inglês, ele melhorou o meu inglês para que todos pudessem entender aquilo que eu escrevo. Eu ri muito. Mas esse cara, ele falou sobre 5 coisas que eu quero que você anote sobre o ministério do evangelista. Evangelismo não é algo para você estudar. Presta atenção, Hugo, você gosta de fazer pescaria? Você gosta de pescar? Quem é que gosta de pescar aqui muito? Pescar mesmo. Você gosta de pescar? Bom, você sabia que existem pessoas que investem tempo e dinheiro fazendo curso para aprender a pescar? Sabia? Lá na Suíça, tinha um amigo nosso que comprava uma linha que não arrebenta. Cara para burro, 200 francos um carretel. Uma vara de pescar que ela ficava desse tamanho. Um negócio de... Quando ele fazia assim, o negócio... Achava aquilo fantástico. Os caras gastam maior grana. Mas o mais engraçado é que esses caras investem tempo e dinheiro. Mas isso não garante eficiência na pescaria. Morou, Carlinha? Não garante que vai ter bom resultado. Sabia? Evangelismo é parecido. Não adianta você ter muita teoria, porque a teoria não vai garantir que você vai ter bom resultado. Evangelismo é algo prático. Você tem que abrir a boca. Você tem que falar. Você fala do Corinthians? Diga aleluia. Você fala do Palmeiras? Diga misericórdia.
Você fala da vizinha? Não, da vizinha não. Mas presta atenção, quanto tempo nós perdemos falando de assuntos diversos. A gente fala mais do Bolsonaro do que de Jesus, a gente fala mais de Lula do que Jesus, e a gente fala mais do STF do que Jesus. Sim ou não? Enquanto isso, irmão, muita gente indo para o inferno com tripa e tudo. Então não adianta você conhecer tudo que a gente ia ensinar sobre evangelismo se você não evangeliza, se você não prega. Isso é para a igreja inteira. Ah, mas não é um ofício? Eu não sou chamado. Irmão, uma vez eu estava na porta da igreja, cheguei lá no culto, a igreja lotada, eu fiquei na porta. Aí caiu um cara endemoniado lá fora, aí veio um presbítero. Pastor Davi, a paz do Senhor. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? O senhor pode ali expulsar aquele demônio, porque esse não é o meu chamado. Aí eu falei, ah, é? Puxa! Você acredita que tem gente que faz isso com o evangelho, irmão? Não, não vou pregar porque não é o meu chamado. Você foi chamado para quê, abestado? Jesus te salvou para quê? Para você ficar sentado na igreja dizendo glória a Deus. Não, irmão, tem gente morrendo do seu lado. Tem gente que Deus vai olhar para você e falar assim, cara, eu te botei do lado de fulano. E você não falou do meu reino para ele. Sabe onde é que fulano está? Não. No inferno. E o sangue dele eu vou demandar de você agora. Vamos conversar sobre essa alma que Satanás tragou porque você calou a boca. Já pensou nisso? Não. Alguém já pregou isso para você? Hã? No seu trabalho as pessoas sabem que você é crente? Alô? No meu trabalho sabem que eu sou crente, eu trabalho na igreja. Você pode morar numa garagem e não ser um carro. Não vai ser um carro. Eu preguei numa igreja, num determinado lugar de São Paulo que eu não vou falar. Questões éticas. Fui pregar um sábado e um domingo, fazer um seminário de adoração. Quando eu cheguei no domingo, o Espírito Santo falou assim, meu filho tinha 11 anos, pegou um chofar maior do que ele, tocou. O Senhor falou assim, prega sobre pecado, juízo vindouro e arrependimento. Eu falei, Jesus, só tem crente na igreja? Ele falou, não, só tem membro da igreja, prega que tu vai ver. Eu preguei, irmão, metade da igreja veio à frente recebendo a Cristo como Salvador. Acredite se quiser, a pastora Márcia estava comigo. Metade da igreja, irmão. Domingo passado eu preguei numa igreja em Tremembé, você já foi lá? Conhece Tremembé? É longe. É longe. Preguei para crente, irmão. E vieram aceitando Jesus como Salvador. Então, você precisa ser luz no lugar em que você se encontra. O evangelho precisa ser verdade na sua vida e sair da sua boca para mudar a vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém animado? Amém? Então, esse professor do John Haggai, ele fala que o evangelho não é algo para você fazer curso e fazer curso e fazer curso. E quando você entende que o evangelho é uma coisa prática, evangelístico é uma coisa prática, você se coloca diante de 5 situações. A primeira delas é que você vai precisar de coragem. Pregar o evangelho não é para crente meia boca. Faz assim. Faz. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim. Eu não sou meia boca. Evangelho não é para crente meia boca. Você pode ficar contemplando a arca 50 anos. Um dia Deus vai chegar e vai falar assim, e aí bonitão? Hã? Contemplou bastante a arca e os outros que deixaram de contemplar porque você não saiu para anunciar. Mateus 17. Jesus sobe o monte e chama 3 meninos para subir com ele, Pedro, Tiago e João. Chegou lá, a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado diante deles. E de repente os caras olharam e falaram assim, uau! Aí o Pedro mandou logo, Senhor, é bom a gente estar aqui contemplando essa glória, essa nuvem de glória, meu Deus, é mistério, a arca está aqui,
Ah, aleluia, essa contemplação, meu Deus, é bom estarmos aqui, Senhor, se o Senhor quiser a gente faz 3 barracas, para ficar todo mundo aqui bonitinho contemplando isso. Foi isso que Jesus autorizou a fazer? Não. Sabe o que aconteceu? Quando Pedro falou que queria ficar no lugar da contemplação, diga, lugar da contemplação, tem tempo e modo. A voz do Senhor falou assim, ei, cala a boca, rapaz. Meu filho amado, ouve o que ele está falando. E essa declaração do pai fez os caras borrarem a fralda. E caíram cheios de medo. E aí vem Jesus e toca neles. E quando eles olharam, eles não viram a ninguém, senão Jesus. E aí Jesus disse, vamos descer. Se fosse para ficar na contemplação, Jesus não diria, vamos descer, ele ia falar, vamos ficar aqui, tá bom pra caramba. Irmão, evangelho não é coisa de contemplação, é vida plena do poder de Deus, do Espírito Santo, e quando você passa, as coisas acontecem, você se disponibiliza para falar. Oh, meu, Charles Finney, esse camarada, ele entrou numa fábrica nos Estados Unidos. Quando ele botou o pé na fábrica, o cara era tão cheio da presença de Deus que ele não abriu a boca, o pessoal caiu no chão confessando pecado, Hugo. Chorando e pedindo perdão a Deus. John Edwards pregou um sermão antológico, conhece essa palavra, antológico? Chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Vai lá na internet e lê esse sermão. A gente se converte toda vez que lê. Então, a gente precisa entender que para viver esse tipo de situação, a gente vai precisar de coragem. Olha o que diz Atos 4, 29. Rapidinho. Anota o texto. Pedro e João entraram em Cana, porque eles curaram um aleijado que estava na porta do templo há 40 anos. Olha que legal, o cara estava ali há 40 anos. Jesus passou por esse cara um monte de vezes e não deu nem bola. Ele continuou aleijado. Até que um dia, Pedro e João passam. Diga comigo, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Deus não vai fazer por mim. Ele vai me enviar. Aí o Pedro chegou lá na porta do templo, e o cara, dá uma moeda aí. Aí o Pedro olhou e falou, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí por causa disso ele foi preso. E aí a igreja ficou orando. Mas o Pedro não ficou preso. E aí ele volta para o lugar onde a igreja estava reunida. Quando ele chegou lá, contou o que tinha acontecido. Aí os caras começaram a orar. Irmão, essa oração está em Atos 4, 29. Senhor, como disse o teu servo Davi, Salmo 2. Por que se levantam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Porque o povo de Israel e os gentios se levantaram contra o teu santo servo Jesus, o teu ungido, a quem o Senhor ungiu e enviou. Agora, Senhor, olha para as ameaças que eles nos fazem e dá-nos ousadia, coragem para pregar a tua palavra, enquanto tu fazes sinais e maravilhas por meio dos teus santos apóstolos. E tendo orado, tremeu o lugar em que estavam. Irmão, que coisa gloriosa, porque Deus não faz lugar tremer com gente frouxa. Eu não posso pregar, eu tenho uma imagem a zelar. Você vai com tua imagem e tudo para qualquer lugar. Agora, quando você entra nesse lugar de ousadia e de coragem, irmão, eu vi o baixinho lá na Avenida Paulista tomar uma tapa na orelha porque estava pregando o evangelho, coisa de um mês atrás. Eu preguei evangelho para uma mulher no Rio de Janeiro, que ela era empresária e ela tinha um amante que era policial. E o amante era casado. E ela bancava o cara. Ela se converteu na nossa igreja e pediu para ser batizada. Eu falei, não. Enquanto você viver essa relação aí, eu não te batizo. Ela falou, então eu vou acabar com esse negócio agora. Rapaz, pensa num cara que ficou virado no 600, foi o policial. Acabou a moleza.
O cara andava cheio de cordão de ouro, pulseira, tal. Um dia ela chamou eu e a pastora Márcia para almoçar, e nós fomos. Quando chegamos no restaurante, ele ligou para ela. Fulana, você está onde? Ela falou, eu vim almoçar com os pastores aqui no shopping e tal. Ele falou, eu estou na Ilha do Governador. Que nada, ele estava a 2 minutos do shopping. Ela falou, tá bom, então a gente se vê mais tarde na empresa. Porque ela queria entregar umas coisas dele que estavam com ela. Filha, ele chegou no shopping, 2 pistolas aqui e um 38 6 polegadas aqui. Ele levantou a camisa assim, para eu ver que ele estava montado. Aí ele sentou na mesa, isso aqui do cara tremia. Ele olhou para mim, para minha esposa e falou assim, se eu perder a minha molezinha por causa desse negócio de evangelho, eu vou arregaçar, eu vou te entupir de tiro, a você e a tua mulher. Eu mato os 2. Sabe qual foi minha resposta para ele? Diante do Senhor. Quem está morto não morre, filho. Já morri, você vai matar quem já está morto? Quem está morto não morre. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Valeu? 5 dias depois ele foi preso por homicídio, tentativa de homicídio. Ele deu 3 tiros na sogra e 2 no cunhado. Foi preso, chegou na cadeia, se converteu. O advogado entrou com recurso, ele saiu da cadeia, foi lá na igreja. Pastor, me fala, filho. Aí começou a chorar um homem desse tamanho. Eu vim aqui lhe pedir perdão, pastor, porque Jesus entrou na minha vida. Eu falei, yes, diabo, perdeu um matador. Então, você tem que ter esse espírito, irmão, porque a palavra diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de força, amor e moderação. Então, você tem que ter coragem. Outra coisa que você tem que ter para pregar o evangelho é que você vai desenvolver métodos inspirados pelo Espírito Santo para evangelizar. Jesus lá no Poço de Sicar. Jesus passou por uma cidade que não... É assim, ele estava aqui, tinha que vir para cá. Samaria está aqui no meio. Os judeus não passavam em Samaria, eles davam a volta assim. O cara da geometria disse que o caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. Sim ou não? Jesus podia fazer isso. Os judeus podiam fazer isso, mas eles faziam assim, para não ter que passar em território de samaritano. Jesus foi lá. Onde é que ele foi parar? No poço. Aí veio uma senhora buscar água 12:00. Essa mulher não tinha uma vida fácil, porque 12:00 não é hora de mulher ir no poço pegar água. 12:00 é hora da comida estar pronta, amém ou não? Por que ela ia 12:00? Porque provavelmente ela era alvo das conversas fiadas do pessoal de Samaria, e aí para evitar os assuntos ela foi 12:00. E quando ela chegou lá, ela encontrou Jesus. Olha a estratégia de Jesus. Você pode me dar um copo d'água? Olha como é que começa. Eu tenho o hábito de ler jornal em 2 ou 3 idiomas. Porque eu falo um pouquinho de inglês e falo francês. Francês eu falo bem. Então eu leio. E aí eu leio o Jornal de Crime do Rio de Janeiro. Aquele quando você torce assim sai sangue. Porque se eu vou entrar e vou chegar perto de alguém que eu vejo que tem uma ligação com esse ambiente menos favorecido, eu não vou falar assim, a paz do Senhor, irmão. Digníssimo, amantíssimo Deus. Não, eu vou chegar, e aí, meu compadre, tudo certo? Tu viu que o carro passou lá no Rio de Janeiro, levou 5 de rodo? É. E eu vou trazer para o universo desse cara uma linguagem que ele entenda. Oração que eu fiz. Senhor, me dá graça para conversar com Nicodemo, João capítulo 3. E me dá graça para conversar com a mulher do poço de Sicar, João 4. Aí eu fui pregar lá embaixo. A Márcia Filipini falou assim, não parece o mesmo apóstolo que prega lá em cima.
Mas por quê, irmãos? Você tem que ter estratégia para alcançar pessoas. Você vai chegar na torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians para falar de Jesus? Não, irmão, tem estratégia. Tu não vai morrer por botar a camisa do Palmeiras, hein? O apóstolo Paulo dizia, eu me fiz de tudo para com todos, a fim de qualquer meio ganhar alguns, mas de tudo lícito. Hã? De repente o cara não vai querer virar gay para ganhar os gays, hein? Não dá. Agora, um amigo meu que eu estava falando hoje, cristão, descobriu que tinha ascendência judaica, sangue de judeu, foi numa sinagoga, mostrou que tinha descendência judaica, fez a circuncisão, e o rapaz é preto. Preto. Ele vem de uma descendência judia, das 10 tribos que imigraram para a África. E ele fez mapeamento, mora nos Estados Unidos, é brasileiro, foi diretor musical da Whitney Houston durante 12 anos. Ele vai vir aqui na igreja. E aí, o Jetro, ele entra nas sinagogas como judeu para falar de Yeshua. E ele falou, ninguém está entendendo porque eu sou judeu, mas eu entendi porque Deus me levou a essa realidade. Fala assim, Espírito Santo, me dá estratégia. Quarta questão. Diga comigo, evangelismo é uma questão de conhecimento e experiência. Jesus disse assim em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus não é uma coisa que se conhece, é uma coisa que se experimenta. E tem um monte de gente que está errando porque não conhece as Escrituras. Vive na dimensão do poder, mas não conhece as Escrituras. E tem outros que vivem na dimensão das Escrituras teologicamente embasados. E eu tenho medo desse negócio de base bíblica, irmão, porque o diabo é campeão nisso. Ele deu base bíblica para Jesus lá no deserto. Mateus capítulo 4, Lucas 4, o diabo está citando texto bíblico direto para Jesus. Então, o que eu e você precisamos ter é conhecimento e experiência. Diga comigo, saber e não fazer é não saber. Vou perguntar isso na prova. Ditado da aula 15, qual foi? Você não vai escrever água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai botar lá. Saber e não fazer é não saber. Então, para ser evangelista, você precisa de experiência e conhecimento. Último ponto. Você não pode evangelizar e falar sobre Cristo se você não o conhece. E sabe, Jesus não fica brincando de pique-esconde com a gente, cara. Não fica. Ele disse lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus está doido para se revelar a nós. Jesus quer ser nosso amigo, hein? Ele quer se tornar conhecido, íntimo seu, a ponto de quando você falar o nome dele, irmãos, estruturas que estão ao seu redor vão cair. Lá no Evangelho de João, Jesus está no Getsêmani, prestes a ir para a cruz do Calvário. E aí os caras, estava para ser preso, os caras foram lá buscar ele. E aí quando eles chegam lá e dizem, nós vamos buscar Jesus de Nazaré, ele diz assim, sou eu, os caras, bum, caíram. Irmão, nós precisamos entender o poder que esse nome tem para fazer cair as estruturas. E aí a gente com intimidade com esse nome, nós vamos falar de coisa que a gente conhece, amém ou não?
Quantos querem conhecer a Jesus? Oh, aleluia. A gente precisa conhecer a Jesus. A gente precisa. Apóstolo, como é que eu faço para conhecer Jesus? O Senhor me apresenta Ele, Ele está aí diante de você, é só abrir as Escrituras. Vai ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está aí. Tem gente que está na igreja, quando você fala Evangelho de Lucas, ele vai lá para o Velho Testamento. Ou então ele procura o Evangelho de Jucas, que fica do lado do livro de Filisteus. Vamos conhecer a Jesus. Tem gente que está precisando ouvir dele. Amém?